Sabe quando a gente abre um aplicativo ou um site e tudo simplesmente funciona? Pois é, por trás daquela tela existe um processo quase mágico que transforma linhas de texto em programas que a gente usa todo dia. E é essa jornada de como o código ganha vida que a gente vai desvendar agora. A grande questão é essa, né? Como é que um monte de texto que parece até outra língua se transforma em algo interativo e funcional? A resposta está num processo de tradução, uma conversa super bem orquestrada entre o que o programador escreve e o que a máquina entende. Tudo começa com o que a gente chama de código-fonte. Esses exemplos aqui na tela podem até parecer complicados, mas no fundo são só instruções. Cada linguagem de programação, seja C++, seja Java, tem suas próprias regras, sua própria gramática, mas o objetivo final é sempre o mesmo: dar ordens claras para o computador fazer o que a gente quer. Para entender esse processo, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos dar uma olhada nas ferramentas que os programadores usam. Depois, vamos ver os 2 jeitos principais de traduzir o código. Em seguida, uma abordagem que mistura um pouco dos dois. E, por fim, vamos entender por que escolher o caminho certo faz toda a diferença. Então, vamos lá. Antes de qualquer código ganhar vida, ele precisa ser escrito em algum lugar. E não é em qualquer editor de texto, não. Os programadores usam um ambiente especial para isso, chamado IDE. Um IDE, que significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é tipo a oficina digital de um programador. É um software que junta num lugar só tudo o que é preciso para escrever, testar e finalmente construir um programa. Pensa no IDE como um assistente super poderoso. Ele organiza o código direitinho, completa frases automaticamente, colore as palavras para facilitar a leitura e, o mais importante, ele ajuda a encontrar e consertar erros, um processo que a gente chama de debugar. E depois empacota tudo na versão final do programa. Facilita muito a vida. Beleza. Com o código escrito, a gente chega no pulo do gato. O computador não entende a nossa linguagem de programação. Ele só fala uma língua, código de máquina. Então, o nosso código-fonte precisa ser traduzido. E para fazer isso, existem basicamente 2 caminhos: a compilação e a interpretação. O primeiro caminho é a compilação. Imagina traduzir um livro inteiro de uma vez. Um programa, o compilador, lê todo o código-fonte e converte ele para uma versão mais próxima da linguagem da máquina. Aí, tudo isso é empacotado num único arquivo executável, aquele que a gente dá 2 cliques para rodar. Só depois que tudo foi traduzido é que o programa funciona. Linguagens como C e C++ usam esse modelo. Agora, o segundo caminho é a interpretação. Aqui, a analogia muda. Em vez de traduzir o livro todo, pensa num intérprete de conferência. Ele ouve uma frase, traduz e fala na hora. O programa interpretador faz a mesma coisa. Ele lê uma linha do código, traduz, executa e só depois vai para a próxima. O processo acontece em tempo real. PHP, Python, JavaScript, todos funcionam assim. Colocando um do lado do outro, as diferenças ficam bem claras. A compilação é um processo único, que gera um arquivo executável e que geralmente roda mais rápido. Já a interpretação é um processo contínuo, linha a linha, o que dá bem mais flexibilidade na hora de desenvolver e testar o código. Mas e se não fosse preciso escolher entre um e outro? E se desse para ter a velocidade da compilação junto com a flexibilidade da interpretação? Pois é aí que surge um terceiro caminho, a abordagem híbrida. Essa abordagem é genial. Funciona em 2 etapas. Primeiro, o código-fonte é, sim, compilado, mas não direto para código de máquina. Ele vira um formato intermediário, um tipo de código universal, que a gente chama de bytecode. E aí vem a segunda etapa. Esse bytecode é executado por uma máquina virtual, ou VM. Pensa na VM como se fosse um videogame. Não importa em que TV ele está ligado, ele sabe como rodar o jogo. A VM faz a mesma coisa. Ela lê o bytecode e o faz funcionar em qualquer sistema, seja Windows, macOS ou Linux. Isso torna o código super portátil. Os exemplos mais famosos disso são o Java, com a sua máquina virtual Java, a JVM, e o C#, que usa o .NET Framework da Microsoft. Os 2 usam essa combinação. Primeiro compilam para bytecode e depois esse bytecode é interpretado pela máquina virtual. Bom, depois de ver esses 3 caminhos, pode surgir a pergunta: por que tantas opções? A resposta é que essa escolha entre compilação, interpretação ou a abordagem híbrida é uma decisão estratégica, que depende muito do que cada projeto precisa.
Olha só, aqui a gente tem um resumão de toda essa jornada. Os 3 fluxos lado a lado, o compilado, que cria um executável direto para o sistema, o interpretado, que precisa de um intérprete rodando junto, e o híbrido, com essa etapa no meio, do bytecode e da máquina virtual. Resumindo, as vantagens de cada um são bem definidas. A compilação busca a velocidade máxima, o melhor desempenho possível para o programa. A interpretação foca na flexibilidade e na facilidade de fazer o mesmo código rodar em diferentes sistemas. E a abordagem híbrida? Ela tenta ser o ponto de equilíbrio, o melhor dos dois mundos, balanceando performance com portabilidade. Então, o ponto crucial é este: não existe um caminho que seja o melhor para tudo. Cada um deles é uma escolha, uma troca, um balanço entre a velocidade que o programa vai ter, a flexibilidade na hora de desenvolver e a capacidade dele rodar em vários lugares diferentes sem precisar de alteração. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Com os computadores ficando cada vez mais e mais poderosos, será que essa divisão tão clara entre compilar e interpretar vai continuar existindo? Ou será que a gente vai ver surgir abordagens novas que misturam tudo isso de um jeito que a gente nem imagina ainda? Fica aí a reflexão.